Meus prezados irmãos, que o Senhor continue nos abençoando. Estaremos refletindo nesta oportunidade a mensagem que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. A mensagem diz: o mal e o remédio. É a mensagem de Santo Agostinho, e que a sensação que temos é que a mensagem foi escrita nos últimos dias, e por que não dizer, nos finais do ano de 2020, tão atualizada que ela está. Veja o que diz Santo Agostinho: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, tantos vós que aí viveis, causticamente lágrimas e amargor sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e aventura dos vossos dias? E ele prossegue: quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos de afortunados da terra. E aí ele diz: como desencarnados, quando não pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurais? Vós que pediste a riqueza e a glória, querereis sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que triunfasses essas, embora devesses o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior assertividade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que o desculpareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual é o remédio
para curar tal úlcera ou tal chaga, para a tentação em tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pujantivas angústias da aflição. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele estorcer em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Vamos então perceber nessa mensagem de Santo Agostinho, escrita em 1863, ele nos convida a essa postura diante da vida. Há uma consciência plena dos deveres que temos diante da vida, de que estando aqui, Deus está nos dando oportunidade para a regeneração. A dor continua campeando. Nós estamos testemunhando todos os dias o que os noticiários nos trazem, onde inúmeras criaturas estão retornando à pátria espiritual, consumidos por este vírus, e muitos outros estão nos leitos de dor. Entre um e outro, a dor vai se ampliando. As famílias vão sentindo a alma se dilacerando. Mas é nesse instante, meus prezados irmãos, que nós paramos e pensamos e lembramos daquele que nos criou, que muito nos ama, que continua dando condições para todos nós vencermos a nós mesmos. Porque se de repente nós nos deparamos com alguém vivendo dores terríveis, aflições que lhe corroem a alma, as lágrimas que descem, nós iremos dizer que é Deus que está castigando? Quando de repente alguém que ontem estava bem e hoje é levado urgente a um hospital, onde é internado e de repente é entubado, entra no hospital e tem muitos que a família não mais revê, porque de lá o corpo será levado a um túmulo. E nas fragilidades que temos, nos consideramos pessoas infelizes, porque não houve misericórdia para conosco. Por que isso me acontece? Quanta gente deve estar dizendo isso? Mas, como nos convida a mensagem, assim como Cristo nos diz que a fé transporta a montanha, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá, devemos guardar esta fé, que jamais estaremos desamparados. O mal que nós consideramos e que aí está num contexto de renovação, num contexto de oportunidades as mais diversas, para que a criatura possa libertar-se de si mesma. É importante que cada criatura
que ainda caminha neste orbe, tenha esta consciência que Deus continua sendo Pai. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, quando nós estaremos pensando que o corpo é que fica aqui e a alma que um dia ali habitou, ela estará em outra dimensão, prosseguindo a sua trajetória, a sua jornada evolutiva. Ele diz mais: houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação? Que devemos buscar consolação para os nossos males no porvir que Deus prepara e procura a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Aí você vai entender as palavras de Jesus quando diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não estamos desamparados. Somos espíritos milenares que aqui estamos em uma longa jornada. Nossa história não começou ontem, mas estamos em uma longa jornada onde inúmeras vezes infringimos as leis divinas e Deus misericordioso, Deus que é Pai de todos nós, continuou nos dando oportunidade. Todos nós deixaremos esta dimensão e a cada um será dado conforme as suas obras. A história registra para todos nós um passado de sombras, de lágrimas, de sangue e de dor. Inúmeros acontecimentos nós tivemos. E aí nós falamos: nossa, quanta tragédia, quanta gente morreu porque A, B ou C teve aquele comportamento. Quantas criaturas retornou ao mundo espiritual quando da Segunda Grande Guerra, porque mentes enfermas extravasaram os seus instintos. E nós perguntamos: aonde estão esses seres? Onde estão os reis, rainhas, os grandes generais que comandaram, que mataram e que mandaram destruir? Onde estão aqueles que foram suas vítimas, que passaram fome e sede, porque os instintos bestiais das criaturas atuaram? Mas nesta terra em que nós nos encontramos, há muitas histórias e há muitas coisas que nós desconhecemos. Estamos hoje reencarnados, mas quem somos nós? Que passado temos? Qual foi a nossa conduta ao longo dos séculos? Se nós nos reportarmos ao nosso país, falando-se de descobrimento do Brasil, do ano de 1500 para cá,
que papéis nós vivemos, que atitude nós tivemos, o que consta em nossos registros, não sabemos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, aproveitemos todo este tempo que Deus está nos dando. E na existência presente, cada dia seja mais um dia de trabalho interior, de renovação, de consciência, de dever a cumprir diante da lei. Não devemos nos lamentar, censurar, criticar, porque Deus de tudo sabe. Jesus aqui esteve e um dia ele foi pendurado numa cruz e chegando ao final da sua jornada aqui, ele rogou ao Pai que perdoasse a todos aqueles que ali estavam, a todos que tiveram os seus instintos bestiais externados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque é da lei de que quem semeia, colhe. Nós estamos em uma oportunidade feliz de colher a semeadura que fizemos ao longo dos séculos que já se foram. Por isso, nesta pandemia que aí está, onde todas as criaturas estão sendo convidadas a uma viagem interior, nós que, graças a Deus, não estamos vivenciando esse instante, as dores no corpo, não estamos com o vírus nos corroendo, agradeçamos a Deus. Possivelmente não estamos preparados para experimentar estas provas, mas aqueles que estão vivendo as dores do momento, que Deus continue tendo misericórdia, dando força e coragem para estas almas, para que nas suas aflições eles possam dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Por alguma razão, eu estou passando por isso. E se a oportunidade é para minha libertação, dai-me, Jesus, a coragem necessária. Que a fé possa se expandir em minha alma e eu a cada dia, lutando e me sustentando nas verdades que nos trouxestes, possa vencer a mim mesmo e, ao deixar esta dimensão, a minha alma esteja em paz. Que possamos dizer um dia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que tenhamos todos muita paz. Que a luz do Mestre continue iluminando as nossas mentes e que cada dia seja mais uma oportunidade de experiência, de aprendizado e de libertação.